Nesta semana, nós vamos fazer a correção do PET 2, PET 4, semana 2, que é sobre progressão geométrica, PG. Então, a PG é uma sequência numérica, aonde nós vamos sempre multiplicando pelo mesmo número. Então, se o primeiro termo é 2 e a razão é 3, a PG vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 3, e assim por diante. Eu pego o meu termo e vou multiplicando sempre pelo termo da frente. Como no primeiro termo a gente não multiplica, a gente multiplica do segundo para frente, eu digo que o termo geral é a n, por ser termo geral, ele serve para qualquer termo de qualquer posição, é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, esse aqui é o termo geral. Agora, vamos às correções aqui do PET. Que eu trouxe para a gente fazer juntos. Que é a semana 2, está na página 24 da apostila PET volume 4. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75 e aí por diante, determine a razão. Lembrando, gente, que a razão, se eu estou fazendo multiplicações, a razão, ela vai ser uma divisão. Então, a razão, ela é o termo da frente dividido pelo termo anterior. Então, eu posso dizer que é A2 dividido por A1. Então, vamos lá. Então, na questão número 1, a sequência é 3, 15 e assim por diante. Para encontrar a razão, eu vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Logo, a minha razão é 5. Poderia ter pegado o segundo e dividir pelo terceiro? Sim, daria a mesma resposta. Então, como a PG ela é uma multiplicação, para encontrar a razão, a gente faz a operação inversa. Inversa da multiplicação é a divisão. Questão número 2. Escreva os 6 primeiros termos da PG, aonde o primeiro termo é 2, primeiro termo é 2, e a minha razão é 6. Então, nós vamos multiplicando por 6. 2 vezes 6, 12. Vamos continuar aí. 12 vezes 6, 72. 72 vezes 6, 432. Vezes 6, 2.592. Vezes 6, 15.552. Vamos conferir. 2, 4, 6. Então, essa aqui é a nossa PG. Exercício número 3. Em uma PG, o primeiro termo é 10 e a razão é 15. Então, vamos fazer juntos aqui. O primeiro termo é 10. E a razão, ou seja, o número que eu vou multiplicar é 15. Aí vai ficar 10 vezes 15, 150. Ah, só que aqui eu estou fazendo a letra B, né? Vou fazer a letra B, daqui a pouquinho eu faço a letra A. Então, vai ficar
10 vezes 15, 150. 150 vezes 15, 250. Vezes 15, 33.750. Esse é o quarto termo, o que pediu aí. Na letra B, pediu o quarto e o sétimo. Então, nós vamos ter que ir multiplicando, esse é o quarto. Mas vai ficar muito grande, né? Vamos fazer, então, a letra A, o termo geral, e nela vamos substituir, que vai ficar um pouquinho mais fácil. O termo geral é o seguinte, AN, que é igual a 1, que multiplica pela razão elevado a n menos 1. Então, AN é igual a 10, que multiplica 15 elevado a n menos 1. Esse é o termo geral. AN é igual a 10, que multiplica por 15. Se eu quero o quarto termo, vai ficar 4 menos 1. AN é igual a 10, que multiplica por 15 elevado ao cubo. Então, nós vamos ter que fazer 15 vezes 15, 225. 225 vezes 15, aqui eu esqueci de colocar o 4. Então, nós vamos fazer aqui 225 vezes 15, que vai dar 3.375 vezes 10. Então, o meu quarto termo, ele é 33.750. Agora, se eu quiser o sétimo termo, o termo geral é 10 vezes a razão elevada a n menos 1. Como o meu n agora está valendo 7, vai ser 7 menos 1. O sétimo termo é 10, que multiplica 15 elevado a sexta. Então, meu sétimo termo será, elevando aqui, eu vou achar 11.390.625 vezes 10. Então, meu sétimo termo é 113.906.250. Agora, como que a gente faz essa potência de maneira mais rápida? Para fazer essa potência de maneira mais rápida, eu faria assim, ó, sem o uso da calculadora, né? Porque no Enem a gente não poderia usar. Então, 15 vezes 15, faz normal. 5 vezes 5, 25 vão 2, 5, 2, 7, 15, 1, 225. Agora, para fazer elevado ao cubo, eu pego aqui e multiplico por 15 de novo. 5 vezes 5, 25, 2, 12, vai 1, 2, 10, 11, 5, 2, 2. Então, dá 5, 7, 3, 3. Que é esse valor que nós achamos aqui, ó, 3.375, que foi o 15 elevado ao cubo. E se eu quiser o 15 elevado à sexta? Para fazer o 15 elevado à sexta, a gente usa a propriedade da potência de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 15 à sexta é o mesmo que 15 ao cubo
vezes 15 ao cubo. A gente sabe que 15 ao cubo é 3,375. Então, para fazer 15 elevado à sexta, eu pego 3,375 e multiplico por 3, 375. Resultado dessa multiplicação é o 11.390.625, que era o 15 elevado à sexta. Tá? Então, vamos agora continuar aqui. Nós vamos para a questão número 4. A questão número 4 em uma PG, o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, a questão 4, o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Determine o termo geral. Então, nós vamos colocar AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. AN é igual a 3, que multiplica 5 elevado a N menos 1. Eu posso deixar o termo geral assim, ou eu posso aplicar a propriedade aqui da divisão de potência de mesma base. Mas não precisa não, pode deixar assim, termo geral. Qual é o sétimo termo da PG? O sétimo termo da PG, o N, vai estar valendo 7. Então, vai ser 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. O sétimo termo é 3 vezes 5 elevado à sexta potência. E para fazer 5 elevado à sexta potência? Nós vamos usar a mesma propriedade. 5 elevado à sexta potência, ele é 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então, nós vamos fazer o 5 ao cubo e depois multiplicar por ele mesmo. Então, vamos fazer aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 ao quadrado, né? Vezes 5 vai ficar 125. Então, quer dizer que 5 ao cubo é 125. Então, 5 à sexta é 125 vezes 125. Vamos fazer a conta aqui. Vezes 125. 5 vezes 5, 25, 2, 10, 12, 1, 6. Aqui vai dar 250, 125. 5, 2, 16, vai 1, 5, 1. Deu 15.625. Então, 5 elevado à sexta é 15.625. Então, meu sétimo termo é 3 vezes 15.625. Que, na verdade, vai ser, vamos multiplicar aqui por 3 para a gente ver, né? 15 vai 1, 6 e 1, 7, 18, 1, 15, 16, 1, vai dar 46.875. Então, esse aí é o resultado da nossa multiplicação para a gente encontrar o sétimo termo da nossa PG. Agora, vamos fazer a questão número 5. Na questão número 5, eu vou apresentar aqui para vocês o desenho dela, que caso você não esteja aí com a apostila na mão, fica mais fácil a gente olhar o desenho na questão 5. Aqui a gente tem um quadradinho, depois nós temos a área colorida aqui na etapa 2 e etapa 3. Na etapa 1, há um único quadrado de lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida.
sendo 4 deles retirados. Esses 4 aqui foram retirados. Então, ficou 5 partes no total de 9. Então, ficou 5 nonos da figura. Como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o processo repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5. Eu posso fazer com a fórmula da APG e posso ir multiplicando também, que nós vamos chegar ao mesmo valor. Vamos aqui, então, a área, vou puxar a tela aqui. Vamos, então, aqui na área da primeira figura. A primeira figura, a área dela vale 1. Por quê? 1 ao quadrado, a área é 1. Na segunda figura, a área é 5 nonos. Eu tenho 5 partes coloridas, de um total de 9 quadradinhos. E na etapa seguinte, a gente tem coloridos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, eu tenho 25. Eu tenho 25 quadradinhos coloridos. E se a gente for analisar, aqui, ó, o total não era de 9 quadradinhos? Então, aqui, ó, também seria o mesmo tamanho, 9. Então, 9 vezes 9 quadrados, que era para ter formado no total aqui. Então, eu teria 81. Então, a gente observa que isso aqui é uma PG. Por quê? Eu estou multiplicando sempre por 5 nonos. Então, é uma PG de razão 5 nonos. Então, eu consigo até formar o termo geral dessa PG. O termo geral é a N, que é igual a 1, vezes a razão elevada a N menos 1. A N, que no meu caso vai ser a 5, né? Vamos arrumar aqui. É igual a 1, que é o primeiro termo é 1, vezes a razão, que são 5 nonos, elevada a 5 menos 1. O meu quinto termo é 1 que multiplica 5 nonos elevado à quarta. Então, vai ser 1 vezes 5 elevado à quarta, 625. 9 elevado à quarta, 6.561. Lembrando que para elevar a quarta, o que eu posso fazer? Ó, 5 elevado à quarta. Eu posso fazer 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, 5 elevado à quarta, 5 ao quadrado, a gente sabe que é 25. 25 vezes 25. Fazendo a continha, nós vamos achar que 5 à quarta é 625. Da mesma maneira, eu posso fazer o 9 à quarta. 9 à quarta é 9 ao quadrado, que multiplica por 9 ao quadrado. Então, 9 à quarta é igual a 81 vezes 81. Então, 9 à quarta vai ser 6.561. Então, o meu quinto termo, ele é 625 sobre 6.561, que é a letra E do nosso exercício. Ó, a letra E. Agora, a questão número 6. Para fazer a aposta mínima da Mega Sena, uma pessoa tem que escolher 6 números diferentes, de 1 a 60.
Então, gente, eu só posso escolher números de 1 a 60. Vamos lá, então, para a questão número 5. Números de 1 a 60. É o que eu posso escolher. Então, a pessoa escolheu os números formando uma PG de razão inteira. O que é isso? Quer dizer que a razão não pode ser fração, não pode ser decimal, é o número inteiro. Então, a razão pode ser o número 1? Não. Por que a razão não pode ser 1? Porque senão os números vão ser sempre iguais, e aí fala que tem que ser números diferentes. Então, vamos imaginar que a nossa razão seja 2. Ah, mas que número que escolheu? Vamos começar do número 1 para a gente tentar. Começa do 1 e multiplica. 1 vezes 2. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16 vezes 2. Dá certo? Dá. Eu escolhi uma PG, 6 números, que estão entre o 1 a 60. Ah, mas e se eu não quisesse começar no 1? Se eu quisesse começar no 2? Poderia começar no 2. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16 vezes 2. 32 vezes 2. 64. Já não pode. Por que não pode? Porque os números da Mega Sena é de 1 a 60. Aqui já extrapolou. Ah, não, mas então eu não quero, não. Mas eu vou tentar começar com outra razão. E se eu usar a razão 3? Vamos tentar. 1 vezes 3. 3 vezes 3. 9 vezes 3. 27 vezes 3. 81 vezes 3. Eu não consigo. Não consigo. Por quê? Porque aqui, ó, os dois últimos números já passou do 60. Então, os únicos números que vão dar certo são 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Quanto maior for a razão, maior vão ficar os números. Então, tem que ser a razão 2. E, obrigatoriamente, começar com 1. Terminamos aí, então, a nossa... Terminamos aí, então, a nossa correção. Agora, vamos à explicação do que vocês vão fazer para mim na semana 3. Na semana 3, é uma função exponencial. Então, vamos pegar aqui o nosso PET. A função, ela é exponencial quando o x fica no expoente. Então, aí ela é chamada de função exponencial. A função exponencial, ela pode ser do tipo f de x, que é igual a elevado a x, ou então f de x é igual a k, que multiplica a elevado a x. Nesses dois casos, o a está representando a base. Quando o a é positivo, a minha função, ela vai ser sempre crescente. A gente vê aqui no desenho, ó. E se o meu a, o negativo ele não pode ser 0, e ele não pode ser 1, nem negativo e nem 0. Então, meu a, a outra opção dele seria estar entre 0 e 1. Por exemplo, 0,8, 0,75, 0,1, ou então 1/4. Então, nestes casos, ele está no meio do 0 com 1. Então, neste caso, a minha função, ela é decrescente. E caso a base seja maior do que 1, ela é crescente. Então, essas são as variações que nós temos aí.
Se ela for dessa forma simples aqui, ó, ela sempre vai cortar o eixo das abscissas no 1. Por quê? Imagina que fosse f de x igual 2 elevado a x. Se nós colocarmos 0 no lugar do x, vai ficar 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1, não, 2 elevado a 0 é igual a 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso, se ela for simples assim, ela sempre vai cortar o y no número 1, certo? E agora vamos ver o que está pedindo aqui. Representar as funções no plano cartesiano. Para fazer os valores dela no plano cartesiano, nós vamos fazer uma curva. Então, eu vou começar aqui, eu vou fazer uma para vocês que não é a que está aqui, tá? Aí eu vou fazer para ficar mais fácil de vocês fazerem. Se eu fizer o gráfico dessa função que eu dei como exemplo aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Nós vamos substituir os valores, lembrando que, como é uma curva, eu preciso de pelo menos 5 valores. E eu vou usar esses valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores de x eu vou escolher. E os valores de y eu vou calcular com os valores de x que eu escolhi. Certo? Então, vamos substituir aqui. F de menos 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu devo inverter a base. Então, vai ficar 1 meio ao quadrado, que vale 1 quarto. 1 quarto, a gente sabe que vale 0,25. Para poder marcar no gráfico, fica mais fácil. Agora, eu vou substituir menos 1 no lugar do x. 2 elevado a menos 1 é 1 meio elevado a 1, que vale 1 meio. 1 meio a gente sabe que é 0,5. Vamos puxar aqui que vai ficar melhor. Agora, nós vamos fazer f de 0. Então, nós vamos substituir o 0 no lugar do x. 2 elevado a 0 é 1. Então, vamos colocar aqui. Agora, vamos fazer o f de 1. Nós vamos colocar o 1 no lugar do x. 2 elevado a 1 deu 2. Agora, vamos fazer o f de 2. Nós vamos colocar o 2 no lugar do x. 2 ao quadrado, 4. E agora, vamos construir o nosso plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, nós vamos marcar estes valores que a gente tem aí. Eu vou pegar uma ajudinha aqui, de uma folhinha de papel quadriculado, porque com papel quadriculado é muito mais fácil a gente fazer esse desenho, né? Fica muito mais fácil de fazer o plano cartesiano no papel quadriculado. Então, eu vou desenhar aqui meu plano cartesiano. Não é necessário ele ser muito grande, porque eu usei valores pequenos.
Então, tá aqui meu plano cartesiano. Agora, nós vamos marcar menos 2 e 0,25. Menos 2 no eixo X. 0,25, vou colocar aqui mais pertinho, para ver se eu consigo que vocês enxerguem um pouquinho melhor. Aí. Então, a gente sabe que 0,5 é a metade. 0,25 é metade da metade. Então, metade da metade, ele é aproximadamente aqui, ó. Menos 2 e 0,25, metade da metade. Menos 1 e 0,5. O menos 1 está aqui, o 0,5 é a metade do quadradinho. Então, é aqui. Agora, 0 e 1. Olha como a função corta o y no 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 e 2. 2 e 4. Agora, esse é o gráfico da função exponencial. Lembrando que não pode encostar aqui. Por quê? Porque não tem nenhum resultado de potência que é igual a 0. Tá? Então, eu não posso encostar aqui. E outro detalhe, ela é uma curva, não posso fazer com régua, eu tenho que fazer a mão livre. Vocês viram que o meu nem ficou tão caprichadinho aqui, né? Mas ele tem que ser feito com uma curva, tá? Então, tem que ser feita a mão livre, passando por todos os pontos. Como a nossa base é 2, positivo, o nosso gráfico ficou crescente. Certinho, gente? Então, é isso aí. Vocês vão fazer para mim o gráfico, o número 1, vocês vão fazer isso aí, tá? Só que aí vocês vão fazer com a letra A, B, C, D. E depois, a partir do gráfico, vocês vão responder algumas questões. E aí vem um exercíciozinho aí, para vocês responderem para mim. Opa, só um minutinho que apertei demais aqui. E com base nisso, vocês vão resolver para mim, tudo aqui é função exponencial. Vocês vão resolver essas questõezinhas aí, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Mas se eu ficar explicando mais, eu vou dar a resposta para vocês antes da hora. E esse não é o nosso objetivo. Então, uma boa semana para vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com a nossa aula, né? Corrigindo a semana 3 e explicando a semana 4. Até mais.